Olá, bem-vindos à nossa terceira aula do curso CSS na prática. Nós vamos dar continuidade ao nosso projeto do blog. E nesta aula nós vamos estar vendo o seguinte conteúdo. Vamos aprender a realizar a configuração básica do painel de cada post. Também vamos realizar a configuração do header de cada post. Então, para nós termos uma ideia melhor, eu vou abrir aqui uma imagem que contém a configuração. E nesta aula nós vamos estar trabalhando então como criar essa configuração aqui da caixinha de cada item, ou seja, de cada post. E também como fazer a configuração desse header aqui, onde temos o título do post, seguido do autor e da data de publicação. Para isso, então, nós vamos voltar ao nosso projeto. Vamos pegar aqui o nosso arquivo CSS. Nós temos aqui a nossa estrutura HTML e o nosso arquivo blog.css, que é o arquivo da nossa aplicação. Nosso próximo passo vai ser fazer a estilização, então, deste elemento aqui, o nosso article, que contém a classe post. Para isso, então, eu vou vir aqui no HTML, vou copiar o nome da classe e vou definir aqui, então, uma regra de estilização para essa classe. Então, vou definir aqui .post e nessa regra eu vou fazer a atribuição dos valores. Então, quais os valores que eu vou atribuir aqui? Eu vou definir, então, inicialmente, uma largura de 730 pixels, que é a mesma largura do meu título, Vou definir uma margem de 10 pixels, ou seja, eu quero que tanto a margem superior quanto a margem inferior seja de 10 pixels e a largura, margem nas laterais, seja calculada automaticamente, dividindo metade para cada lado. Metade do quê? Metade do que estiver sobrando além dos 730 pixels. Então, em seguida, eu vou definir um padding, ou seja, a largura entre a borda do elemento e o texto, de 25 pixels em todos os lados. E eu vou adicionar uma configuração extra, um padding left, ou seja, eu quero que no meu canto esquerdo, a distância entre a borda e o texto seja de 30 pixels. Vou salvar, vou dar uma olhadinha como é que está ficando. Então, vou atualizar aqui meu blog. Ele já centralizou a minha página e deu um pequeno distanciamento aqui. Próximo passo, então, de acordo com a imagem, é o quê? É nós colocarmos essa bordinha, que tem esse sombreamento. Para colocarmos esse sombreamento, então nós precisamos usar a propriedade Box Shadow. Eu vou colocar aqui Box Shadow. Vou dizer que essa borda vai ter 1 pixel, 10 pixels, 0. E vou passar a configuração de cor utilizando a função RGB. Então, ele vai me dar uma cor cinza, daí RGBA,
Vou salvar aqui. Eu vou atualizar o blog para nós vermos. Então, ele já veio aqui e criou a nossa borda, né, com o sombreamento. Próximo passo é nós configurarmos aqui então o nosso título, o nosso autor e a data do post. Para isso, nós vamos voltar ao nosso documento. Vamos ver aqui dentro do post nós temos a classe PostHeader. Nós vamos pegar aqui, vamos também fazer uma estilização para esse elemento. Então vamos inicialmente colocar aqui uma regra para o PostHeader. Vamos definir que ela vai ter um margin bottom de 10 pixels. Né? Isso vai fazer com que o elemento content fique um pouco mais abaixo que os meus elementos do título, da data e do autor. Né? Então, vou atualizar aqui, vou voltar na minha página, vou atualizar, ó, ele deu aqui um espaçamento, já um distanciamento entre essas informações e essas informações aqui. Próximo passo, então, é fazermos a configuração do nosso título principal. Para isso, vamos analisar novamente o nosso documento HTML. Nosso título principal, ele está em um elemento H3. Para fazer essa estilização, então, nós podemos utilizar um seletor composto de descendentes. Então, vou colocar aqui .post header H3. Então, nós temos como alvo um elemento H3 que esteja dentro de um elemento com a classe PostHeader e que, por sua vez, este PostHeader precisa estar dentro de um outro elemento que possua a classe Post. E vamos colocar aqui, então, a seguinte configuração. Vamos iniciar definindo a propriedade fonte family, onde nós vamos utilizar a fonte Open Sans. Caso não possa ser carregada a fonte Open Sans, vamos colocar como fonte padrão a fonte Sans Serif, da família Sans Serif. Vamos definir um font size, ou seja, o tamanho da nossa fonte para 36 pixels. Vamos definir também a intensidade da fonte. Font weight para 800. E vamos definir o line height, que é o quê? Que é o tamanho da linha, né? Qual é a largura da linha? Nossa largura não, a altura da linha, desculpe. A altura da linha vai ser igual a 1, ou seja, ela vai ter exatamente o mesmo tamanho da fonte. Né? Mesma razão. E vamos definir que este título vai possuir uma margem inferior, margem bottom, de 10 pixels. E por último, vamos setar a cor azul, que é a mesma cor que nós usamos aqui no background do header. Vou copiar ela aqui e vou definir a propriedade color com o valor sustenido 0e29
3C, que é o nosso azul escuro. Vou salvar. Vou atualizar o nosso documento. Ó, ele já colocou para nós aqui, então, o nosso título com uma estilização bem melhor já. Falta nós fazermos a estilização do autor e também a estilização da data, que são os nossos próximos passos. Vamos voltar agora ao nosso documento. Então, o nosso autor e a nossa data, eles estão dentro de um elemento H4. Então, nós vamos fazer uma estilização similar ao que nós fizemos para o título principal. Vou selecionar aqui. E trocar aqui para um H4. Nós vamos definir as configurações básicas aqui. Vou definir, então, um font family. Também para usar a fonte Open Sans ou sans serif. Vou definir um font weight normal, ou seja, a intensidade normal. Vou definir um font style italic, ou seja, quero que seja aplicado um itálico. E vou definir o tamanho da fonte. Font size para 14 pixels. Em seguida, eu vou definir a altura da minha linha, usando a propriedade line height para 1.5, né? Ou seja, ela vai ser 1,5 vezes o tamanho da minha fonte. E por último, vou fazer a configuração da cor, colocando aqui um color, usando um cinza um pouco mais claro, passando a cor no formato hexadecimal, sustenido 999. Vou atualizar aqui. Vou abrir novamente a nossa página, atualizar. Ó, ele fez a atualização do nosso autor e da data de publicação do post. Na próxima aula, nós vamos aprender a fazer a estilização do corpo e do botão Continue lendo. Nos vemos na próxima aula.